uma besta enjaulada com ódio. Cristiano Ronaldo marca o seu 100º e o seu 100º gol pela seleção. E o que é que os treinadores portugueses têm a ver com tudo isso? Bom, sou Rafael Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês. E o debate que eu quero trazer acerca desse feito do Cristiano Ronaldo é o seguinte. Portugal hoje tem um dos melhores ou um dos maiores centros de pesquisa, né? É um país que é um centro de pesquisa sobre o jogo. É o país que mais revela treinadores para o mundo, né? Quando eu digo mais, é do ponto de vista de percepção, isso não significa dizer do ponto de vista estatístico, né? Mas é um país que revela muitos treinadores para o mundo, tem um processo de formação muito bem reconhecido e isso está muito pautado na parte teórica do jogo, está muito pautado na produção de conhecimento científico sobre o jogo que Portugal produz. Uma coisa anda de mão dada com a outra, né? Tanto é que as universidades públicas aqui, muitas faculdades de educação física que já têm dentro do seu currículo as disciplinas de futebol muito enraizadas, muito fortes, já dão ali algum nível, né, algum grau, ou pelo menos cobre alguns componentes da licença da UEFA, né? Da licença do IPDJ, que é o Instituto Português, que depois dá para equivaler com a UEFA. E o que é que isso tem a ver com o 100º gol de Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo só joga alto nível hoje, ele só tem uma capacidade de atingir esses números na seleção portuguesa porque ele tem companheiros, ele tem um background muito forte por trás. É uma das melhores gerações do ponto de vista de talento da seleção portuguesa. A gente está falando de Bruno Fernandes, a gente está falando do João Félix, a gente está falando de jogadores mais antigos também, mas que tem uma manutenção aí nessa equipe como o Pepe, enfim, a gente está falando sobre grandes jogadores num nível competitivo altíssimo. E esses jogadores, eles foram formados por bons treinadores, eles foram formados por bons profissionais, eles foram colocados em contexto competitivo por profissionais que entendem do jogo, aliam, né, teoria e prática. Então, enquanto no Brasil a gente está debatendo se deve ou não importar as nomenclaturas de Portugal, se a gente deve chamar ponta de extremo, aqui eles estão produzindo grandes profissionais que vão acabar produzindo grandes atletas e vão potencializar as suas maiores estrelas, né? Vão conseguir, de certa maneira, fazer com que o Cristiano Ronaldo brilhe mais e por mais tempo. Se ele não tem uma seleção competitiva, se ele não tem bons atletas que foram formados em gerações depois da dele, ele não tem ali a capacidade de continuar jogando em alto nível, continuar disputando competições importantes pela sua seleção e sendo competitivo e marcando gols. Enfim, Bernardo Silva também é outro nome. Então, dar os parabéns ao Cristiano, né? O Cristiano consegue chegar ao seu 100º gol, um feito histórico. Está muito próximo de se tornar o maior artilheiro de seleções de uma seleção europeia, né? Tá a 7 gols, se eu não estou enganado, desse feito. E parabéns ao futebol português, parabéns aos treinadores portugueses que não se acomodaram na profissão, né? Foram buscar novos conhecimentos, foram buscar uma maneira diferente de olhar para o jogo, e hoje Portugal é uma potência no futebol, é a potência que nunca foi, é campeão europeu, é campeão da Nations League, tem um dos melhores jogadores da história, tem dois, né, o Eusébio lá atrás e hoje o Ronaldo, mas estou falando do ponto de vista atual, e tem um time extremamente competitivo, muito bem formado e treinadores espalhados no mundo todo, beleza? Bom, pessoal, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu acho que a gente precisa evoluir o debate, parar de falar um pouco sobre se é ponto ou se é extremo, e se a gente deve ou não olhar para Portugal e tentar extrair aquilo que eles estão fazendo de bom, porque ao contrário do que muitos pensam, o resultado está no campo, o resultado está na prática, o resultado está aí. Não é uma invenção de ninguém, né? Não é uma teoria desassociada, não é uma produção científica, não são bons formadores desassociados da prática. A gente está vendo o reflexo direto em campo, na formação de jogadores, na formação de bons treinadores, treinadores competitivos ao redor do mundo, fazendo com que a comunidade de conhecimento sobre o jogo português aumente, né? Isso é fundamental, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, já sabe, se inscreve, dá like nesse vídeo aqui, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês, e até a próxima.